Cientistas conseguiram traçar o genoma do fungo causador da ferrugem asiática na soja. A nova descoberta pode ajudar a desenvolver novas medidas de controle. A descoberta foi obtida por cientistas do Consórcio Internacional de Pesquisa, que conta com a participação de empresas públicas e privadas que estudam há mais de 2 décadas o comportamento do fungo causador da ferrugem asiática para reduzir a agressividade nas plantas. E a partir do sequenciamento e da montagem de 3 genomas, os cientistas notaram a capacidade dos genes em saltar ou mudar de posição no genoma, o que ajuda então a driblar as ações de controle com defensivos. Quando a gente compara o genoma da ferrugem, né, da Phacopsis pachyrhizis, com outras espécies. Então, a primeira coisa que a gente viu que é um genoma muito maior do que os fungos em geral, né? Então, ele é quase do tamanho da soja. E isso não implica em que ele tenha mais genes, mas ele tenha uma quantidade de DNA extra, né, um DNA a mais, né, que é altamente repetitivo. Então, esses genes eles estão espalhados, né, num DNA, além de ser uma quantidade bem maior, é um DNA altamente repetitivo e que tem uma característica, por exemplo, importante, que é uma capacidade de algumas dessas regiões elas mudarem de posição no DNA, que são chamados os elementos transponíveis. Então, a gente percebeu que mais de 90% do DNA da ferrugem é constituído de DNA repetitivo. No Brasil, a doença foi encontrada pela primeira vez no final da safra de 2000 e 2001, no estado do Paraná. Então, foi aumentando a sua área de ocorrência a cada ano. De acordo com dados do consórcio antiferrugem, a safra de soja 2021 e 2022 teve cerca de 181 casos de ferrugem em 12 estados brasileiros. As condições climáticas do Brasil é uma das justificativas para a rápida disseminação nas lavouras. Numa área que a gente tem hoje, né, de quase 40 milhões de hectares, então é um prato cheio, né? Então, se a gente juntar capacidade de disseminação do esporo, uma grande área de monocultura, né, a cultura da soja, e as condições ambientais, então você tem vários ciclos reprodutivos do patógeno durante uma safra. Então, de modo que você acaba que variações, né, no DNA podem surgir, né, porque a cada vez que o fungo multiplica, né, cada esporo que é produzido, o DNA é replicado. E esse DNA ele pode sofrer as mutações. E essas mutações, se elas trouxerem algum benefício, por exemplo, a presença de um fungicida, a presença de uma resistência genética, esses indivíduos, sobre essa pressão, eles vão ser favorecidos, eles vão deixar mais descendentes. É onde a gente tem a seleção desses variantes na população. Nos últimos anos, a maioria dos casos de ferrugem ocorreram nos estágios finais da cultura, o que diminuiu drasticamente o prejuízo na produção. Mas isso só foi possível graças a medidas adotadas de prevenção, como o vazio sanitário, período em que não se deve plantar nem manter vivas as plantas de soja para diminuir o inóculo para a próxima safra. Por isso, apesar da descoberta, as medidas de prevenção devem continuar. Por quê? Porque se você já começa um plantio, né, com uma quantidade de inóculo muito alta, a chance das perdas de você ter na lavoura, né, é muito alta, né, porque uma vez que você tem o tecido da folha, né, forma-se a folha, a doença já pode ocorrer, né? Então, hoje tem funcionado muito bem o vazio sanitário, é uma das principais estratégias de manejo no controle da ferrugem. Então, a gente fala que a ferrugem ela precisa ser um manejo de vários ângulos, né? Se juntar todas as tecnologias que existem. Além de aprimorar o manejo químico, o conhecimento adquirido também pode ajudar no desenvolvimento de novas cultivares mais resistentes e de novas tecnologias de controle. E, por exemplo, no caso da Embrapa, né, a Embrapa atua mais nesses estudos relacionados à evolução mesmo do patógeno no Brasil, mas também muito forte no desenvolvimento de cultivares, né? A Embrapa tem uma tecnologia chamada SHIELD, né, o escudo, que justamente explora os genes de resistência que existe na soja, né, colocando nas cultivares que chegam ao produtor, né? Então é importante ter esses genes lá na soja, porque
de certo modo, eles limitam muitas vezes ali a infecção do sítio, né, de infecção, limitam o patógeno no sítio de infecção, diminui a esporulação, porque o fungo ele tem um ciclo muito rápido